Nossa primeira lição aqui foi sobre nascer de novo. Foi sobre a gente ter uma nova vida, um novo nascimento, apagar nosso passado, né? E começar uma vida nova diante do Senhor. Ai, minha colinha está caindo aqui. E começar uma vida nova diante do Senhor. Uma vida onde nós devemos ser imitadores de Cristo. Uma vida onde nós devemos crescer espiritualmente falando. Crescer. 10. Gente, esse homem tem dinheiro demais para ganhar. Ô, glória! Para ganhar, esse homem tem dinheiro. Pela fé, né? Com certeza, pela fé. Aleluia. A nossa lição hoje é a lição de número 4. Hoje é 28 de abril de 2024. E o título da nossa lição é Como se conduzir na caminhada. Que caminhada é essa, irmã Cida? Caminhada cristã, caminhada com Cristo, caminhada ao rumo do céu, ao rumo da vida eterna. Nós não podemos pensar em caminhar aqui no mundo só para nós termos pessoas boas. Tem um objetivo para que essa caminhada tenha uma conduta certa. A palavra-chave da nossa lição hoje é conduta. Quem sabe o que é conduta? Comportamento. O que mais? Estilo de vida, caráter. Conduta é o modo de se conduzir. E comportar também. Comportar. Sabe quando a gente vai assistir aqueles filmes de investigação e aparece um serial killer e ele fala assim, o modus operandi dele é tal. Vocês já ouviram isso? O que é o modus operandi? A conduta é como ele age. Ele tem uma assinatura, quando ele mata uma pessoa, ele deixa uma assinatura. Então todo mundo sabe que foi aquela pessoa. E nós, qual é a nossa conduta? Qual é o nosso modo operandi aqui na Terra? Qual é a nossa assinatura diante das pessoas? Quando a pessoa pensa em você, o que ela pensa primeiro? Qual é o primeiro pensamento que vem na mente de uma pessoa que te conhece? Por exemplo, quando eu penso assim no irmão Divino, a primeira coisa que vem na minha mente é uma pessoa calorosa, é uma pessoa que gosta de servir, é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Foi a primeira pessoa que eu conheci aqui na igreja. Aí quando eu penso em outra pessoa, o que vem na minha cabeça? É isso que as pessoas lá fora pensam de nós. Por isso nós temos que ter uma conduta correta. Para que quando a pessoa pensar na gente, a gente pensa, nossa, não, pastor Luiz Antônio, eu gosto dele porque ele não é aquela pessoa que fica pegando o pé. Quando eu penso no pastor Luiz Antônio, eu lembro de um pastor correto, de um pastor à moda antiga. Um pastor que valoriza os princípios da Bíblia, da vida, da educação e da conduta. Então, todos nós temos uma conduta. E é essa conduta que nós temos que mostrar lá fora. E essa lição vai falar como se conduzir na caminhada. Qual tipo de conduta que eu tenho que ter para eu chegar no céu. Porque tem uma trajetória muito grande aqui na Terra. Para uns é curta. Muitas pessoas já morreram. Adolescentes, crianças, adultos. Outras têm mais oportunidade. Meu bem mesmo não era para ele estar aqui. Satanás já tentou ceifar a vida dele várias vezes, mas Deus teve misericórdia dele. O irmão também, o irmão Almeida também, né? É um milagre na vida de Deus. Eu também sou, todos nós aqui somos um milagre. Deus já nos livrou muitas vezes. Então vamos consertar o nosso caminho onde estiver errado e começar a dar o exemplo. Vamos começar a nossa lição. A introdução da lição diz assim: na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta da vida eterna.
Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva ao céu. O tópico 1 diz assim: o padrão de conduta na caminhada cristã. Tem um padrão. Nós vamos entender aqui qual é o padrão de conduta da nossa vida cristã. A questão 1 diz: Jesus como nosso padrão de conduta. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida? Sim. É muito mais fácil você fazer alguma coisa quando alguém te dá um exemplo. Às vezes a pessoa fala assim: irmão Kleber, você vai lá e vai fazer aquele muro ali, ó, que eu preciso fazer um muro. Tá. Aí você pensa: muro, que jeito? Chapiscado, alto, baixo, com coluna, com aquelas telhinhas que ficam em cima, vai ter, o portão vai ser aqui, vai ser lá. Não dá para você fazer um muro assim. A pessoa tem que te dar um exemplo. Aí ela vai falar como que ela quer um muro. Eu quero um muro alto. Eu vou colocar a pingadeira, né, que chama? A pingadeira. Eu vou fazer um portão grande de lá, um pequeno de cá. A gente tem que saber como deve ser feito tudo na nossa vida. E essa lição vai nos ensinar tudo isso, para que a gente não tenha desculpa de falar depois: eu não sabia. Ninguém me falou, irmão Música, que era assim. Agora eu não tenho desculpa mais não. Então ele espera que a palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada, como modelo a ser seguido. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Nós vamos manusear muito a Bíblia aqui hoje. Já fica com a sua Bíblia preparada. Não trouxe mais os versículos em papelzinho, porque eu acho que a gente tem que aprender a manusear a palavra, porque a gente fica perdido quando fica muito tempo sem abrir, a gente fica meio perdido. E hoje nós vamos fazer muito isso. Vocês estão com a Bíblia aí? Então, né? Ótimo. Então vamos lá. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor. E quem deseja fazer a vontade de Deus nesse mundo deve olhar para Jesus. Quem tem vontade de fazer a vontade de Deus deve olhar para quem? Jesus. Vou perguntar de novo. O Senhor, quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo deve olhar para quem? Jesus. Jesus. Muito bem. Não é ficar olhando o pastor, se o louvor foi bom, se não foi, se a igreja é bonita, se tem muita gente, se não tem, se tem evento, se não tem. Não. É Jesus que é o seu modelo. É Ele que é o seu padrão. Porque em todos os lugares que nós formos vai ter defeito, vai ter gente boa, vai ter gente ruim, vai ter coisa que você não gosta, vai acontecer coisas. Onde tem gente, tem erro. Onde tem gente, tem coisa desagradável. Onde tem gente, as coisas ruins acontecem. Mas quem é o nosso modelo? Jesus. Jesus. Isso mesmo. E está lá em Hebreus 12:2. O senhor lembrar nós? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, isso mesmo. Lê Hebreus 12:2 para nós. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Pronto. Acabou a conversa. Questão 2. Fazendo a vontade de Deus. Irmão Léo, você vai abrir em João 6,38, mas não vai ler agora, tá? João 6,38. Como Filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade.
Jesus sempre quis agradar o Pai e nós temos que agradá-lo também. João 6,38. Pode ler, irmão Léo. Porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Porque eu aceitei Jesus, eu nasci de novo, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me salvou, que me remiu, que me amou, que morreu por mim. Eu não estou aqui, irmão Roosevelt, de enfeite. Eu não estou aqui para agradar o pastor. Eu estou aqui para que a minha caminhada para a vida eterna seja um pouco mais fácil. Porque não é brincadeira, nós sabemos disso, não é? Então, não por acaso Deus nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração. Juliana quase ficou desencarnada. Eu estou aqui tão concentrada, já não estou tendo tirar a pressão e corte. Nossa, pé de pano. Nunca mais você faz isso. Parece que é professora que você falou. Obrigada pela água. Não por acaso nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai. O que o Senhor nos incentiva a fazer? Buscar a vontade do Pai. Vocês ficam ligados aqui que eu estou questionando, que eu vou perguntar para vocês no final, viu? Então, o Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que Ele ensinou aos discípulos. A oração do Pai Nosso. Vamos falar um pedaço da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, não a minha, né? A dele. Então, quando você pensar em fazer alguma coisa por você, lembra disso. Seja feita a vontade dele e não a minha. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada que a gente acabou de falar agora. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a gente vai deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade. O que nós temos que deixar de lado? Orgulho, Vaidade e egoísmo. Então nós temos que deixar de lado o egoísmo, o orgulho e a vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro ensinada pelo nosso Senhor. Olha que a lei de ouro do Senhor: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós. Eu estava numa outra igreja que a gente estava congregando. Foi uma colocação simples e sem nenhum objetivo, mas foi algo que chamou minha atenção. Ele estava falando lá sobre o que as pessoas gostam, a diferença de pessoas e tudo, né? Aí ele falou assim: algumas pessoas gostam de servir, outras gostam de ser servidas. Aí o pastor levantou e falou assim: eu gosto de ser servido. Eu pensei assim, eu também, né? A maioria das pessoas, pastor, se eu colocar 100 pessoas numa sala, 90 gostam de ser servido, 10 gostam de servir. E eu falo para vocês que a bênção maior é de quem serve e não de quem é servido. Já o meu genro Wagner, ele fica constrangido em ser servido. Ele gosta de servir, porque esse é o ministério dele. O divino gosta de servir. O divino é uma pessoa incrível, que Deus escolheu assim a dedo. Ele gosta de servir e ele serve com amor. E pegou o pincel, fez ele e jogou fora. Foi, jogou a forma fora. Aleluia. Divino é único. Divino é top. Então, quem deseja ir para o céu tem que deixar de lado o que do nosso caminho?
egoísmo, orgulho e vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro. Qual que é a lei de ouro? Tudo que vós quereis que fizeis a vós, façam-lhe também aos outros. Questão 3. Uma vida cristã bem-sucedida. Esse aqui é interessante. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual. E por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Lê para nós, Fran. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Dessa forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Qual é o padrão? 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Olha só o que ele fala. Não sabeis, vós que os que comem no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível, assim como também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso. O que esse versículo fala? Que você vai participar de uma corrida por um troféu corruptível, uma pessoa só vai levar o troféu, né, pastor? Mas nós não. Nós temos que correr atrás de uma coroa incorruptível, aquela que a traça não rói e que o ladrão não rouba. E outra coisa, eu esmurro meu próprio corpo, eu luto contra o meu próprio corpo para que eu não venha cometer as falhas que eu peço para você não cometer. E depois eu vou ficar assim, nossa, mas eu falei para o irmão de vir não mentir e eu estou mentindo. Lê o finalzinho para mim, pastor. Só para a gente frisar aqui. 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Qual Deus só tem? Pode ler só 27. Eu tirei. É incrível esse. Depois vocês leem ele e reflete. Reflete bem sobre esse Qual versículo. 27? É, pode ler o 26 e 27. Pois assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como bater no ar. Antes subjugo meu corpo, reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Entendeu? Eu não vou ficar, a manga está ali e eu vou ficar jogando a pedra aqui para derrubar a manga. Eu tenho que acertar no alvo, eu tenho que pegar o troféu. E eu tenho que lutar contra mim também, porque eu não vou pregar, falar para você fazer uma coisa que eu não faço. Então você não pode ficar falando para as pessoas de Jesus lá fora de algo que você não faz, de quem você não é. Porque você não tem uma conduta e vai exigir de uma pessoa que nem conhece Jesus de ter a conduta que ele deveria ter. Então nós temos que prestar muita atenção em tudo isso. Tópico 3, que eu estou lendo, na Uma Vida Cristã Bem-Sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas, presta atenção, procurem espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Quem já viu que é ditado assim? Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. É assim ou não é? Às vezes você é de uma forma aqui dentro da igreja. Você ora, você prega, você canta, você ajuda a pastora. Aí você vai trabalhar em um lugar onde não tem pessoas cristãs. Eu já passei por isso. Na hora do almoço, nós vamos almoçar ali. Vamos com a gente? Não, eu vou ficar aqui perguntar. Não, vamos. A pessoa vai insistindo tanto, o que vai acontecendo? Você começa a andar com aquelas pessoas e você começa a vestir como elas, a falar como elas, a agir como elas. E essa parte aqui da igreja, porque é muito mais fácil você se conformar com as coisas mundanas, que são prazerosas, fáceis, né, pastora? Do que estar aqui. Olha só, a nossa conduta, quanto ela é séria. Lá fora não tem conduta. É livre, a porta é larga. Muitos vão
passar por ela. Mas aqui nós estamos aprendendo como passar pela porta estreita. Não, você não vai passar pela porta estreita de qualquer forma, não. Você tem que ter uma conduta cristã, um comportamento e ser imitador de Cristo. Está tudo aqui. Agora, aqui mais embaixo, ele fala assim: ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Alguém já abre para mim Mateus 11, 29? Em Cristo Jesus, nós temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente. Aprender de mim. Aprendei de mim. Ele foi resiliente. O que é resiliente? Resiliente é quando, sabe uma borracha? Quando você pega ela, você estica, você fala assim, agora vai arrebentar. Quando você solta, ela volta. Isso é você ser resiliente. Você passa por problemas, por dificuldades, por lutas, você fala, não, agora eu vou desistir. Aí você dobra o seu joelho e fala, Senhor, me fortalece, Senhor, me ajuda, Senhor isso, Senhor aquilo, eu não dou conta sozinho. Aí Jesus vem te dar um refrigério e você volta. Isso é ser resiliente, é você não deixar a dor arrebentar, é você não deixar chegar no extremo, é você não ficar falando que eu vou desistir, porque eu não aguento mais esse negócio de ser crente, a igreja é muito longe, está fazendo muito calor, hoje é domingo, eu só tenho hoje para dormir até mais tarde, eu vou na feira primeiro, depois eu vou na igreja. Aí você vai desistindo, você vai deixando de lado a sua conduta, você vai saindo do caminho. O caminho está aqui, né? Eu vou para a feira, não vou para a escola dominical, depois eu vou vou almoçar na casa da minha mãe, não, hoje não, depois tem uma ação, daqui a pouco você está subindo aqui, está indo para lá e foi embora. Você saiu do caminho, você saiu da conduta, você está desviando da porta estreita. É assim que a gente vai devagarinho. Quando você nem percebe, você não está mais dentro da igreja. Aconteceu com meu esposo e comigo. Nós ficamos uns 4 anos sem ir para a igreja, pastor. O desvio devagarzinho, ao longo do tempo. Não é, Divino? Devagarzinho, você vai, hoje eu não vou, depois eu não vou. Eu ia, tinha aquele culto assim, ó, o Espírito Santo assim, ó. Eu saía de lá assim, eu falei, e aí? Não senti nada. Não senti nada. Por quê? Porque nós não estávamos no mover. Porque quando você está no mover, que você entra, você já sente a presença. Exatamente. Então, quando você esfria, você não está no alvo, quando você não está na conduta, você escuta, mas a gente está tão frio e o coração está tão blindado que nada entra. A gente fica dormente. E o mais difícil ainda é voltar. E é difícil. É difícil porque você começa a visitar a igreja que você não conhece ninguém. Aí fica aquela coisa assim, nossa, eu não gostei desse lugar aqui não. Aí você começa a julgar Vê só defeito. Humano. Vê só defeito. Exatamente. Aí o que acontece? A própria palavra fala que se você pegar no braseiro e tirar uma brasinha e colocar longe das outras, aquela vai esfriar até apagar. Assim somos nós quando nós saímos do caminho. Nós vamos falar disso aqui agora. Leiam em Mateus 11, 29, quem abriu, por favor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Tá vendo? Meu melhor aluno. Depois vou te ensinar mais, pastor. Então, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vontade de Eita, mas isso é bom, né, meu bem? O que mais tem na igreja é crente linguiça. Triscou dá na carne. Não pode nem passar perto, já está arrupiando. Nem assado, parece? Não, presta não. E o 007? O crente 007, James Bond, ninguém sabe que ele é crente. Do jeito que ele entra, ele sai. Vou nem falar que eu sou crente aqui, porque aqui deu livro. Se eu souber que eu sou crente, não dá, gente. Se sair da conduta, não vai passar pela porta estreita. Não tem jeito. Tópico 2. Olha só. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Eu tenho um significado de tudo aqui que eu coloquei para a gente saber exatamente o que são essas coisas. O que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. 1. A caminhada do cristão em amor. 2. A caminhada sábia. E 3. Uma trajetória cheia do Espírito Santo. Aqui
Aqui nós deteremos na segunda parte, em Efésios 5. O apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Nesse capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento. Kleber, abre para mim Provérbios 9:9. Em Provérbios, você vai ler o 9 e o 10, tá? Em Provérbios 9:10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, de instrução e capacidade para ensinar. Já no Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Isso aqui já é o versículo, por isso nós não vamos ler. Pode ler, Kleber. Provérbios 9:9 e 10. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece a Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Qual que é a primeira coisa para você ser prudente? Ter temor do Senhor. Ter temor do Senhor não é ter medo do Senhor. Outro dia, meu marido estava conversando lá em casa, ele falando sobre o pai dele. O pai dele espancava muito ele até fazer xixi na calça. Aí ele falou assim: eu tinha medo do meu pai. Eu não tinha respeito por ele, mas eu tinha medo. Temor é você ter respeito, é você ter reverência, é você ter decência no seu vestir, no seu falar, no seu andar. É você falar assim: eu não vou fazer isso porque eu vou entristecer o meu Senhor. Eu não vou fazer dessa forma porque eu vou entristecer o Espírito Santo, eu vou apagar o Espírito Santo dentro de mim. E isso quer dizer diálogo, isso quer dizer que a gente tem que ter relacionamento. Exatamente. Porque se você, meu pai me espancava tanto, ele me batia tanto, quando ele falava vou te pegar, eu mijava de medo. Mas ele nunca conversou comigo, me explicar como que era, o que estava acontecendo. Porque se eles me explicassem, eu teria não medo, eu teria temor e respeito. E não faria novamente para não acontecer aquela circunstância, para mim não entristecer ele. Exatamente. Porque quando você tem respeito por uma pessoa, igual pai e mãe. Eu estava conversando com o Henrique, com o meu netinho, né? Ele chegou lá em casa e falou assim: vovó, deixa eu brincar no seu celular um pouquinho. Eu falei assim: o que a sua mãe falou? A minha mãe falou para mim não brincar no celular. Eu falei: então por que você quer pegar o celular da vovó? Aí ele falou: não, vovó, só um pouquinho. Aí eu falei: vou perguntar à sua mãe. Laís, ele quer só um pouquinho, tá? Mãe, deixa só 1 hora. Antes de ele pegar o celular para ele, eu falei assim: Henrique, a gente tem que respeitar a mamãe e o papai, mesmo quando eles não estiverem perto. Aí ele falou assim: tá bom, assim somos nós com Deus. Nós agimos como crianças, nós não somos mais crianças. Somos relaxados. Nós somos relaxados mesmo, sabe? É imprudente, porque nós sabemos tudo que nós não devemos e que nós não podemos fazer, mas nós fazemos assim mesmo. Depois eu peço perdão, Deus me perdoa e está tudo bem. Deus perdoa, sim. Qualquer coisa que você fizer, Deus vai te perdoar. Está escrito. Mas a consequência do seu erro, você vai pagar. Você vai ter que arcar com essa consequência. Então, é igual casamento. Eu converso muito com meu bem. Casamento é assim: bem, eu não quero que você faz isso. Você fez isso, eu não gostei. Se você fizer isso de novo, o trem vai ficar do seu lado, não. Não, bem, mas eu falo: não vai mesmo. Nós vamos se entender, não vai rolar no chão, nós encontrar, vai nascer capim nunca mais. Ou você conserta isso aí, ou não. Ele pediu perdão para mim, eu perdoei. Ele pediu perdão para Deus, Deus perdoou. Mas agora qual que é a consequência que ele vai colher comigo? Emburrada, 2 semanas, 3 semanas. E a gente fica mesmo, gente, não adianta, a gente é crente, mas a gente é gente. Você fica emburrada, você fica chateada, aquilo que fez fica no seu ouvido dia e noite. Aí tudo que ele faz, mas aquele dia você falou isso para mim. É assim ou não é? É a consequência do erro que você cometeu. E diante de Deus, você deu uma manchinha lá, e Satanás sabe que aquilo ali me afeta. Satanás sabe que aquilo ali me desestrutura, aí ele vai usar você para fazer de novo, para me irritar de novo. É dessa forma que o casamento começa a acabar. Não é de uma vez, de uma hora para outra, é aos poucos.
E a nossa caminhada cristã também é assim, é devagarzinho que a gente vai, ó, saindo fora, vai saindo de fininho, né? Quando você pensa que não, gente, já era, já pôs a perder toda a sua conduta, tudo que você fez, tudo que você abriu mão. E vamos continuar aqui. Nós já lemos em Provérbios. Aqui fala que Deus derramou sobre nós no Novo Testamento, né? Deus derramou sobre nós toda prudência, entendimento, conhecimento, amor e vontade de servir a Deus. Prudência como virtude que nos permite, nós estamos lendo aqui, é o tópico 2, a questão 1. Estamos lá embaixo, já pertinho do 2. A prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. A prudência é quando ela acende aquela luzinha na sua cabeça, assim, nossa, eu faço ou não faço? É onde você tem que ter essa temperança, você tem que ter esse controle, você tem que ter esse cuidado de quando você vai falar alguma coisa, será que eu devo falar mesmo? Aí depois que você faz, eu não devia ter falado. Alguma coisa me falou que eu não podia ter falado, mas mesmo assim a língua não cabe na boca, e eu fui lá e falei. Aí o que aconteceu? Magoou outra pessoa, chateou, ou você deveria ter falado, eu podia ter avisado a pessoa, e eu não avisei. Eu sabia e eu não avisei. Eu podia ter ido lá levar uma cesta para a irmã, eu tinha lá em casa, mas eu não fui. Você teve a oportunidade de fazer o bem e não fez. Isso, é para isso que serve a prudência na nossa vida. É uma razão prática que nos permite discernir as escolhas mais adequadas para fazer o bem. O mal não, o bem. Na questão 2, do tópico 2, não andeis como nécios. O que é nécio, gente? Imprudente? Insensato. Insensato, imprudente, o que mais? Tem mais outras traduções nessa palavra que eu andei pesquisando. Inexperiente. É nécio, pessoa que não tem religião, nunca foi crente, nunca foi católico, não tem religião nenhuma e nunca visitou igreja nenhuma e quando entra não aceita. Olha aqui a definição de nécio. Nécio, na Bíblia, na palavra, é encontrado principalmente no livro de Provérbios. Ela é usada para descrever pessoas tolas, insensatas, ignorantes. Os nécios são aqueles que não têm sabedoria, discernimento ou entendimento. Eles agem de forma imprudente e não levam em consideração as ações, as consequências das suas ações. E aqui, essa parte da lição, ele deixa bem claro. Olha aqui. Cadê? Aqui está perdi. Não andeis como nécios. O apóstolo Paulo diz: não devemos andar como nécios, cujo adjetivo asofos traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante, embotado. Alguém abre para mim Efésios 2 e 3. Só não vai ler agora. Então nessa é um sem noção. Mas andar com os sábios, ou seja, diligente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovido da luz divina. Gente do céu, isso é uma tragédia. Significa estar imerso numa jornada de pecado. É forte isso aqui. Alfa de pai e beta de mãe. Alfa de pai e beta de mãe. Isso mesmo, pastor. Leva aí, quem abriu Efésios 2 e 3. Em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos segundo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como os outros também. É forte. Você aceitou Jesus, foi batizado, nasceu de novo, mas é nécio? Que negócio é esse? Ah, porque o teu pavio curto mesmo. Eu sou crente, mas meu bolso não é convertido. Eu sou crente, mas meu revólver não é crente. Porque eu comigo é assim, bateu, levou, fala um, eu falo 10. Eu vou com 10 pedras na mão. Que conversa é essa? Que crente é esse, Joanice? Que é isso? Uma vez eu estava lá Já pensou se você for pregar para as pessoas falando assim? Eu Ensinando isso aí. ensinando isso Não aqui. fica ninguém na Uma igreja. vez eu estava lá na porta da loja, assim que nós alugamos a loja da Avenida 35. Aí o pintor estava pintando na porta lá, com aqueles compressor. Ele fechou tudo com lona preta, fechou tudo, pintou no final de semana, à tarde, porque aquele pozinho voa, né? E pode sujar algum carro. Teve todo o cuidado. Aí uma pessoa estacionou o carro, assim uns 3 metros atrás. Carro preto. Um carro preto, novo. Uns 3, não é? Aí tá, pintou, tirou tudo, foi embora e tudo. E aí na segunda-feira a pessoa foi lá na loja falar que eu tinha que pagar a pintura do carro dele, porque tinha acontecido isso. Mas foi assim, de uma grosseria que eu não tinha tamanho. Aí eu falei, só onde você pôs seu carro? Eu pus meu carro ali. Eu falei, pois é, a gente estava pintando aqui, tudo protegido. Se você viu, meu marido mesmo fala, vou estacionar do outro lado, porque tem um cara pintando ali. A pessoa tem que ser sensata, né, E o gente? pintor falou para ele não colocar. E o pintor avisou pra ele. Aí ele colocou e o pintor continuou pintando. Foi. Depois veio para cima de nós. O que eu fiz? Não tem problema. Vou arrumar um lugar, você vai levar o carro, vou pagar um polimento cristalizado e vou arrumar seu Para carro. cabelo novinho, tinha uma semana. Aí o que a gente tem que fazer nessa época? Se você não é uma pessoa convertida, o que você fala? Você vai, né, quebrar a cabeça. Aí ele ainda falou assim, pelo telefone, ele falou para a Cida, falou assim, eu já tenho muitos anos que eu moro no apartamento aqui, vocês chegaram agora, eu acho que vocês deveriam ter uma política de boa vizinhança. Aí a Cida falou, não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o orçamento e a gente pule o seu carro. Porque se eu fosse cobrar do pintor, que estava pintando, e ele colocou e ele continuou, eu ia ter uma confusão com o pintor, porque o pintor não queria pagar. Aí, E virou aquela confusão. Pagamos. o que eu quero dizer com isso? É que lá fora nós somos expostos a muitos tipos de situação com pessoas que não são cristãs, com pessoas que não nasceram de novo, com pessoas que não têm essa conduta que nós temos que ter. E é aí que nós temos que ter um maior cuidado. A irmã Joanice também teve problema com o vizinho dela de loja lá. Foi uma confusão, mas ela deu testemunho dela de cristã. Eu dei meu testemunho para ele. Se um dia ele precisar de alguém e eu estiver passando, eu sirvo ele da mesma forma como se ele não tivesse falado nada para mim. Não, e ele veio ameaçando. Ele foi bem grosso. Não sei o que, a dona Cida na calma de lá e eu pulando aqui igual pipoca, sabe? Bravo, sabe? Não adianta, Ela gente, foi não dando adianta, não Ela adianta. pagou e ficou tudo certo. A gente tem que passar por essa conduta, isso aí não tem conversa. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é, olha o apelo de Paulo para nós, vede prudentemente como andais. Presta atenção como você está andando, como você está respondendo, onde que você está indo, o que você está conversando. Está aí contando piada suja, naquele monte de gente contando piada, você está lá no meio, ri também, volta contando piada de Jesus, você está achando graça. Uma vez, eu nunca mais contei. Eu não tinha esse discernimento, eu não tinha essa conduta, eu só tinha um rótulo de cristão, mas o cristão que está longe. E a gente estava contando piada. E aí eu contei uma piada, era uma piada muito engraçada, mas Jesus estava no meio da piada. E a Silda, ela falou assim, ela olhou dentro do meu olho, eu não gosto que façam piada com o meu Jesus. Se ele não é seu, ele é meu. Eu não faço parte dessa roda. Eu quase desmaiei.
me deu tão branqueira. Falei, isso foi um choque, parece que me deu um chute que me jogou uns 10 quilômetros de distância. Eu acordei, pastor. Falei, gente, ela tá certa. Como é que eu conto a piada dessa? Aí eu fiquei com aquilo, sabe quando alguém te fala alguma coisa que fica queimando dentro de você e você fica com vergonha, até quando você está perto da pessoa, você já passaram por isso? A pessoa chama sua atenção. Uma categoria. Me deu um tapinha de luva, né? Me chamaram um tapinha de luva. Só não foi tapinha não, me foi uma retada. Nunca mais eu consegui. Hoje, quando eu vejo piada suja na internet, em qualquer lugar, eu não consigo mais ouvir. Aquilo ficou gravado dentro de mim. Eu estou fazendo parte da roda dos escarnecedores e eu não estou percebendo. Bem-aventurado aquele que não senta na roda dos escarnecedores, mas na sua lei medita de dia e de noite. As pessoas falam, gente, mas isso não tem nada a ver. Tem muito a ver, mas tem muito mesmo. É assim que a gente vai desviando o caminho, sabe, irmão? É assim que você está reto aqui, ó. Aí você vai contar uma piadinha aqui, veste uma saia curta ali, põe uma saia colada com fio dental e vem para a igreja, põe uma roupa transparente parecendo mendigo sutiã, põe uma calça partindo na frente e vem para a escola, e vem para a igreja, senta, que você levanta, o irmão tem que olhar para baixo, tem que olhar para cima, tem que olhar para onde, senta que a saia vem no meio da coxa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só estou defraudando meu irmão, só estou despertando um desejo nele que eu não vou realizar. Só estou mexendo com a mente dele. Eu vi o testemunho de um pastor, esses dias agora, que uma irmã sentou na frente, ele estava pregando, ele falou, ela deu uma cruzada de perna, que ele quase não conseguiu pregar mais, e aquilo ficou na mente dele por semanas. Ele chamou a esposa dele e falou assim, meu bem, me ajuda. Aí ele contou para ela. E ela orou, pôs a mão na cabeça dele, quando ela tirou a mão na cabeça dele, aquilo dissipou. Tem coisas que Satanás usa, tem coisas que nós usamos Satanás. Isso não faz parte da conduta cristã. Não faz. Homens, tá aí no celular, no TikTok, aparece aquelas boazudonas dançando, roupa transparente, pula, vai pulando. Se você ficar 5 segundos naquele vídeo, aquele aplicativo vai mandar para você só esse tipo de conteúdo. Se você olhar no meu celular, só tem coisa de crente, de empreendedorismo, de Eu tudo. falei para a filha, hoje só chega só coisa cristã também. Exatamente. Porque o algoritmo, Ele entende o que você gosta. Entende o que você gosta. E manda para você. Quando você vê muita pregação, Aí a conduta, ele vai passando, vai deixando só coisa boa. a conduta não é aqui dentro da igreja. Essa conduta é lá fora, não é aqui. Aqui a gente está tudo bonitinho, né, pastor? Gracinha. Mas a conduta é lá. É igual, eu estava falando sobre santidade. Essa santidade e avivamento. Avivamento não é você cair aqui fora, aqui dentro, pular, gritar, louvar, espernear, chorar. Não, avivamento é você manter firme lá fora. Não é você cair aqui dentro, é você manter de pé lá fora. É o mais difícil, né? Essa mulher que orou com o marido é uma mulher É uma virtuosa. santa, porque antes eu dava uns tapas na cara. Né? Eu ia falar isso, mas nem preciso. Ainda bem que ele está vencido. Agora, se ele tivesse. Não é verdade, velho. Se Ele tentou sozinho, não conseguiu. Agora, se ele tivesse tido dificuldade com bombadinho E dentro da fosse igreja, lá, né? com o homem, aí ele estava errado. Porque querendo ou não, a gente vive, nós nascemos no pecado e a gente não vive, e a gente não vive na prática. E tem outra coisa também, meu bem. Isso ele é apontado só para o homem. O homem é fraco, porque a carne do homem é fraca. Você está pensando que a mulher é o quê? Está morta? Tem dificuldade também. Vocês acham que a gente não olha? Vocês acham que a gente não admira? Vocês acham que a gente não deseja? Coitadinho de vocês. Não é só o homem que tem a carne, porque o homem, a carne do homem é fraca, porque o homem é animal, a mulher também é. Não é assim como faz goiaba, não. Tem que vigiar. Um elogio, uma passada de mão no braço. Gente, não é brincadeira não. A gente não fica só aqui dentro da igreja não, pastor. A gente está lá fora também no serviço, tem um monte de homem assediando a gente.
Ah, minha mulher não é tão bonita assim que os outros assediaram. Acorda, Alice. É sim. Acorda. Desperta. Desperta porque dorme e acha que as pessoas não estão olhando para sua esposa. Então o homem não pode encher o peito e falar que o homem é assim mesmo. O homem não é assim, não. Não é. É desculpa, né, pastor? É desculpa de ficar falando, não, porque eu não aguentei. Não aguentou, por que você não aguentou? Né? Então a conduta é isso aqui que a gente tem que seguir. Se é isso que está te atormentando, a prudência é uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Pensa bastante antes de você ver o que você não deve, antes de você ouvir o que você não pode, antes de você falar o que vai ferir, antes de você ir onde não é o seu lugar. Pensa, tenha prudência. Prudência é a conduta de um cristão. Onde eu não parei aqui? Aqui, onde a gente está andando com nécios, né? Então, Paulo fala para a gente não andar com quem? Irmãos, a gente não deve andar com quem? Com os nécios. Nécio é tudo aquilo que eu falei. Quando você começar a andar com uma pessoa que ele tiver um desses adjetivos aqui, você fala, vou vazar. E vaza. Sai fora. Por isso o apóstolo Paulo faz um apelo para o crente, né? Para a gente ser prudente como andares, em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Não adianta, tá na carne, Deus está longe disso. Quem que vai ler para mim Romanos 8, 8 e 9? Romanos 8, verso 8 e 9. Gente, é forte isso aqui, viu? Seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade jamais agradarão a Deus. Quem abriu pode ler Romanos 8, 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que estáis na carne, mas o Espírito, e é o que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eita! Se alguém fala que tem o Espírito de Deus e o Espírito de Deus não está nele, esse tal não é dele. Então, às vezes você pensa que você está aqui na igreja e que o Espírito Santo de Deus está em você e que você está agindo diferente. E quando você está vivendo na carnalidade, quando a gente fala em carne, pastor, a pessoa só pensa em sexo, em traição, né? Em adultério, mas não. Carne é você estar só na defensiva. Uma pessoa fala uma coisa, você entende outra. Sabe aquela pessoa assim que você tem que ficar pisando nos ovos para conversar com ela, porque ela entende tudo ao pé da letra? É muito difícil. Você tem que ter cuidado como você vai cumprimentar a pessoa. Fulano não gosta disso, fulano não gosta. Toma cuidado, porque tem a irmã ali. A pessoa só fica na carne, gente. É cansativo. É muito cansativo. É estressante. Você tem que ficar, não, mas eu não posso falar isso, não, eu não posso ir lá. Não, é muito cansativo. Então, carne é você não dar vazão ao Espírito. Eu sempre falo aqui, você vai ser um cristão perfeito a partir do momento que nada mais te atingir. Só o que realmente importa. Essas coisinhas, a gente dá um chutinho para lá assim, ó, e tira. Tudo que você ouvir que você não gostar, você só retém o que é bom, o resto você joga fora. Tem que ter essa maturidade. Não dá para ficar vivendo com essas coisinhas de lixo emocional. Porque tem muita gente que armazena tudo. Tudo, guarda Já tudo. começa o ano inteiro, a vida inteira, vai só acumulando, só coisa ruim. Só. Aí vem depressão, vem síndrome do pânico, e aí vai vir coisa ruim. Solidão, que ninguém quer ficar perto. Não. A questão 3 já fala com quem você deve andar. A questão 2 falou com quem nós não devemos andar. A 3 fala com quem você deve andar. Andeis como sábios. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio. Não é andar com o sábio, é andar como sábio.
Do grego, sofós, uma pessoa hábil e perita. Esse adjetivo descreve em essência a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Então você só é sábio se quem estiver dirigindo a sua vida for o Espírito Santo. Quando você tem um problema conjugal, quando você tem um problema financeiro, quando você tem um problema emocional, qualquer problema, aí você vai conversar com quem? Primeiro com Deus, depois com alguém da sua confiança, que não vai sair espalhando para todo mundo o que ela confidenciou com você. Aqui, ele fala o seguinte: esse adjetivo descreve a essência do cristão dirigido pelo Espírito Santo, que ele é perito na essência da vida. Aí eu estou com um problema, eu vou conversar com o meu pastor. Eu sei que uma coisa que eu admiro o senhor, pastor, nunca vi o senhor fazer até hoje, é pegar o que alguém confessou para o senhor, conversou com o senhor, e o senhor subir lá e falar, até porque tem crente, eu já vi isso demais, leva para o púlpito e nunca vai fazer, porque essa é a sua índole, essa é a sua conduta, e o senhor é um pastor sábio. A maioria leva. Leva. Não, gente, é incrível. Incrível. Leva. Tem muitos que falam assim, eu já congreguei com um pastor que expôs a irmã, uma coisa horrível que aconteceu. Ultimamente agora a gente ficou sabendo do irmão lá, do filho do Jarbas lá, né, que confessou com o rapaz que ele estava com problema. Em vez de ele guardar e ajudar ele abriu para a igreja inteira. Nós temos que ter esse cuidado. A Dina, minha irmã. A Dina. Nossa, gente, são tantas coisas, nós temos que ter esse cuidado. Então você tem que andar como sábio. Fala para alguém que você sabe que não vai expor sua vida. Por o Espírito Santo de Deus é a melhor pessoa para você conversar. Mas a gente tem também que ouvir uma palavra pastoral, que a gente sabe que não vai sair daqui. E nós temos essa dependência também. Então eu tenho que ter sabedoria de não ficar pedindo conselho para uma pessoa que, principalmente casal. Vai pedir conselho para uma pessoa que não é cristã, não, você ainda é nova, você está bonito, você tem que tratar, larga esse cara, é a primeira coisa que eles falam. E não é assim que funciona, nós temos que andar em conduta com o que a palavra nos ensina, e não com a conduta do mundo. Então, se eu sou cristão, por que eu vou me aconselhar com um colega de trabalho que não tem o mesmo procedimento que eu, né, pastor? Com tantas pessoas que podem estar orando por mim, pelo meu casamento, pela minha vida financeira, pelo meu emprego, pelo carro que o Almeida quer comprar, né? O Kleber tem que fazer cirurgia. Nós temos aqui muitas pessoas que podem fazer isso. Então nós temos que andar como sábios e não podemos andar com os nécios, né? Você vai? Deixa ele. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual. Essa sabedoria aqui, que nós temos que ter, não aprende na faculdade, não aprende num curso profissionalizante, ela só é aprendida aqui, dentro da igreja, como nós estamos aprendendo agora, como nós estamos ouvindo agora, como nós ouvimos nas pregações, quando nós lemos a palavra de Deus. Antes de ler a palavra, peça a Deus para que Ele converse com você, para que Ele te responda, para que Ele fale para você. A palavra fala de palavras de sabedoria. A palavra de sabedoria é só do alto. Agora, inteligência, aí é faculdade, é tudo, coisa natural, né? Mas a nossa sabedoria tem que vir de Deus. Hebreus 12, 14. Alguém abre para mim Hebreus 12, 14? Hebreus 12, 14. Domingo que vem, meu bem que vai dar aula. Já está estudando. Está todo empolgado, todo animado. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que é ser sábio? Ter paz com todo mundo.
vamos para o tópico 3. Questão com remindo o tempo. Gente, isso aqui é muito interessante. Eu não sabia o que era isso, pastor. Então vocês vão saber agora. Quem não sabia vai saber. O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir como tradução do grego exagorazo. Ele possui dois sentidos: redimir, que é resgatar o poder de outro pelo pagamento de um preço, e 2, comprar para uso próprio. Então, podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores, que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Nós que somos empresários, temos nosso negócio, tem época que é boa de você comprar papelão, tem época que é boa para você comprar papel de presente, tem situações que é melhor para comprar fita. A melhor época de se comprar qualquer coisa são as épocas mais difíceis financeiramente. Quem tem dinheiro guardado, ele ganha quando todo mundo está em crise. É a melhor época. Aí você vê gente vendendo carro barato, porque precisa levantar um dinheiro rápido. Tem um lote ali, nosso lote vale 80 mil, mas vou ter que vender por 50, e você tem 50 mil, você vai lá e compra. Essa é a astúcia do comprador. E remir o tempo, ele fala sobre isso. Eu até peguei aqui, ó. Remir o tempo é não perder tempo, é não deixar passar a oportunidade. Aí ele fala aqui, que então podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores, que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Com a expressão remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Pastor, lê para mim Efésios 5,16 e outro irmão abre em Colossenses 4,5. Efésios 5,16, Colossenses 4,5. Gente, eu achei muito interessante esse negócio aqui de remir o tempo. Remir o tempo é aproveitar a oportunidade. Remindo o tempo, por quantos dias são maus? Lê de novo, pastor. Remindo o tempo, por quantos dias são maus? Remindo o tempo, por quantos dias são maus? O que eu tenho? Eu tenho que aproveitar o meu tempo enquanto eu posso. É uma oportunidade. Quem abriu Colossenses 4,5? Espera aí, irmão, lê do começo. Lê de novo. Esqueci, tá? 4:5. Colossenses 4,5. Portai-vos com sabedoria para a condição dos fora, aproveitai oportunidades. Pronto, aproveitar a oportunidade. Aí, lá no começo da nossa lição, no texto áureo, se eu não me engano, texto áureo, vamos lá. O texto áureo da nossa lição: andai em sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Aí eu fui andar em sabedoria com os que estão de fora. Isso. Quem são os de fora? São os que não conhecem a Cristo. E eu tenho que usar o tempo que eu tenho com eles com sabedoria. E como que é que eu faço com os de fora? Como que eu vou falar de Jesus no momento certo? Eu, lá fora, sou a Bíblia que o mundo lê. Lá fora eu sou a palavra viva. Então eu tenho que ter sabedoria com o meu testemunho. É o meu testemunho, é a minha conduta, que nós estamos aprendendo aqui. É através da minha conduta que eu vou usar com sabedoria. Eu já vi pessoas pregarem sem falar nenhuma palavra. Só com conduta, só com humildade, só com compreensão, só com as palavras, só com ações. Ele ganhou para Jesus, foi assim. Aí quem ganhou o pastor para Jesus foi assim. Então a sua conduta fala, o seu corpo, a sua atitude é a Bíblia que o mundo lê. Quando nós fazemos alguma coisa, nós estamos generalizando.
exatos, todo mundo faz, todo crente faz. Mas se um fosse bom e todo mundo visse, então seria melhor ainda, né? Agora nós já vamos aqui para o Vencendo os Dias Maus. Esse aqui eu quero ler só uma parte dele, para que a gente grave bastante aqui essa segunda parte, que remida o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, eles tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor. O que é a iminência? É tudo aquilo que está prestes a acontecer. Naquela época eles já tinham isso. Hoje nós temos que agir da mesma forma. A gente fica assim, não, Jesus não vai voltar agora não. Meu bem mesmo fala assim, eu não creio que o arrebatamento vai ser por agora. Pode ser daqui 10, 20, 30 anos, mas pode ser hoje, agora, enquanto a gente está aqui. Então a gente não pode dormir, tem que vigiar e tem que estar de acordo com a palavra, na conduta, no caminhar para Cristo. Você sabe por que eu falo assim, Cida? Porque eu acho que a igreja não está preparada. Você entendeu? A igreja somos nós. Quem tiver vai, quem não tiver não, eu sei, Cida. Eu acho que vai ter que ter assim, por exemplo, eu acho que a figueira vai ter que dar uma chacoalhada. Sim, para que as pessoas reconheçam realmente que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador. Bom, é o meu jeito de pensar, tá? Porque eu acho, se a volta de Jesus vir hoje, eu acho que não vai nem 10% da igreja. E o que Jesus... Mas também não é justo. Não, mas se eu pago o preço, ele vai demorar, eu paguei, e os outros que não pagou. Não, mas é uma coisa minha que eu não levo para público. E até que eu não gosto nem de falar. Eu acho que Deus e Jesus vai preparar a igreja através de quê? De dificuldade. Porque a maioria dos cristãos só vai para Cristo através de quê? Da dor. Então acho que nós vamos ter que passar por uma situação difícil para que a volta de Jesus venha e vá mais cristão. É o que eu penso. Vamos ler. Posso estar errado também, não sei. Eu quero ler uma parte aqui muito importante. Quero que os irmãos gravam bastante isso aqui. Assim, a perspectiva da iminente volta do Senhor Jesus faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Agora nós vamos ler a conclusão. Espero que esteja errado. Em nossa caminhada para as mansões celestiais, pastorado para mim, 2 Timóteo 3,16, por favor. 2 Timóteo 3,16. Em nossa caminhada para as mansões celestiais, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em Sua palavra. Timóteo 3,16, pastor. Primeiro? 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem. Pode ler. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Ensinar, corrigir e instruir. Onde? Na palavra. A palavra de Deus. Pastor, abre Hebreus 12, 14 para mim, para a gente encerrar. Então é preciso viver sábio e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem e não deixarmos-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima e isso nos incentiva a ter uma vida santa, a viver a conduta de acordo com a palavra. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala de novo, pastor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Ter paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ela vai continuar ensinando ele, né? Vou continuar ensinando, pastor, está de A parabéns. paz com todos, você vê que Pastor, eu é ia fazer e a essa pergunta aqui, santificação. mas acho que vai dar Você tem que tempo, estar né? bem com todo mundo e ser santo. Tá em cima. Senão não verá Deus. Deixar. Então, irmãos, está encerrada a nossa aula. Não deu tempo de eu pegar vocês de jeito aqui, mas o pastor, depois eu vou continuar ensinando ele. O senhor está de parabéns, pastor, meu melhor aluno. Estava antecipando. Estava antecipando. Amém. Vamos ouvir o relatório.